os meios são maravilhosos, mas eles não prescindem dos fins. E eles se perdem, inclusive, quando você não tem os fins. Se eu estou indo para um abismo, é melhor ir de bicicleta do que ir com um Porsche. Demora mais para chegar. O Porsche é maravilhoso, mas se você não sabe para onde você está indo, melhor uma bicicleta com a corrente quebrada. Chega mais devagar, dá tempo de você repensar no caminho. Então, o ideal seria que a gente pudesse reunir a tecnologia das coisas com a filosofia das pessoas. Lembrar que no final de tudo nós estamos construindo a nós mesmos. Então, um ser humano que não tem um caráter bem construído, que não tem valores bem definidos, que não tem um sentido de vida humanístico, é melhor que ele tenha meios precários. E lembrem que, inclusive, o conhecimento é um meio. Vocês vão ver que nas escolas antigas de filosofia, como a Academia Platônica, o Museu de Pitágoras e outras, se uma pessoa não comprovava ter uma boa base moral, não se dava conhecimento. Platão costumava dizer que é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Homens como, por exemplo, Adolf Hitler, não era melhor que fosse totalmente ignorante? Conhecimento em mãos inadequadas se vira contra a humanidade. Então nós somos muito ágeis para fazer o quê? Os nossos atos são dotados de valor. Nós temos meios de comunicação maravilhosos para dizer o quê? Eu acho curioso isso. Se você olhar, faça esse exercício. Ande num parque no domingo e ouça qual é a tônica das pessoas que estão passeando por ali, o que elas estão falando. Um pouco de bisbilhotice também é filosofia, de vez em quando, né? Perceba que a maioria das pessoas estão falando de pessoas. Eu costumo dizer que o mais necessário num encontro é o ausente, porque senão todo mundo fica sem assunto. Se todo mundo comparece, vai falar de quem? Medíocres falam de pessoas. Homens comuns falam de coisas. Grandes homens falam de ideias. Tá? Você vê alguém falando o que é a justiça no parque no domingo? Então perceba que a gente tem muitos meios de comunicação, para não dizer coisíssima nenhuma. Ou seja, os meios são maravilhosos, mas não prescindem dos fins. As pessoas vêm me perguntar, você é contra as redes sociais? As redes sociais fazem mal. E as redes sociais fazem mal? Eu fico sonhando Platão no Twitter. Já pensou? Bom dia, mito da caverna. Mas que maravilha! Fulaninho estava noivo, um dia foi visitar a noiva e encontrou ela aos beijos com outro no sofá. Ficou muito revoltado e tomou uma medida radical. Trocou o sofá. Vocês percebem que é isso a nossa briga contra as redes sociais, contra tudo? Elas são bons meios, quando você tem alguma coisa para dizer. Por que você vai punir os meios? Então, as redes sociais não prestam, a tecnologia não presta, ela é boa, se você souber o que fazer com ela. E para isso você tem que saber o que fazer com a sua vida, em primeiro lugar. E saber que essas coisas são meios, o fim é você. E aí é a grande questão. Porque a grande obra que a gente veio construir no mundo é a nós mesmos. E essa é a mais difícil de todas as obras. E toda tecnologia tem que nos facilitar a caminhar nessa direção.